devolutiva 8. Incontinência urinária, ela é a perda involuntária de qualquer quantidade de urina. É uma condição multifatorial que depende da integridade do trato urinário inferior e do seu controle neurológico, como também de outros fatores, como a mobilidade, por exemplo, e sofre influência de medicamentos e de comorbidades. A sua prevalência é maior em mulheres por questões anatômicas, tanto que entre idosos da comunidade a prevalência entre as mulheres é de 50% para apenas 35% entre os homens. Outro fator de risco é a idade, porque devido às modificações naturais de envelhecimento. Tanto que a uretra e a bexiga, por exemplo, elas ficam mais fibrosas e perdem a sua elasticidade. A bexiga também, ela acaba por ter uma alteração nos seus receptores de pressão e acaba se contraindo até na fase de enchimento. Outras modificações que existem, agora essas já relacionadas ao sexo, é que entre os homens, devido à hipertrofia benigna da próstata, existe uma alteração do fluxo urinário. Já entre as mulheres, devido à menopausa e uma menor circulação sanguínea ali nos órgãos pélvicos e as modificações em decorrência disso, faz com que elas sejam mais suscetíveis a infecções. Existe uma classificação para a incontinência urinária, que é a incontinência urinária transitória e a incontinência urinária efetiva. A transitória é aquela que, se você tratar as causas, você trata a incontinência. Quais são as causas dessa incontinência? São os 4 Ds e os 4 Is. Delírio, doenças psíquicas, diurese aumentada e deficiência de estrógeno. Iatrogenia, infecções, imobilidade e impactação fecal. Já a incontinência estabelecida, ela é dividida entre a incontinência urinária por estresse, urgência, por transbordamento, mista e funcional. A incontinência por estresse é aquela que ocorre devido a um aumento da pressão intraabdominal sem que exista uma contração vesical. E ela é decorrente nas mulheres de uma hipermobilidade da uretra devido a um aumento dos órgãos pélvicos e também por uma deficiência no esfíncter. E já no homem é uma deficiência no esfíncter devido a uma cirurgia da próstata. A incontinência por urgência é aquela mais comum entre os idosos e é aquela em que vem junto com uma vontade enorme de urinar. E ela é decorrente de uma hiperinstabilidade ali do músculo da bexiga. A por transbordamento é aquela em que a pessoa não sente vontade, mas quando olha já passou. A mista é quando existe mais de um tipo e a funcional é quando é por uma causa externa. O diagnóstico para a incontinência tem que ser um diagnóstico bem acurado, seguido de anamnese, exame físico e exames complementares, em que na anamnese tem que focar bastante nessa questão de se existe esse transbordamento, se a pessoa já utiliza fralda, se toma diurético, que tipo de comorbidades a pessoa tem, se acontece de urinar durante a noite, por exemplo. Tem o diário miccional também. No exame físico, tem que colocar exames como o exame do toque de próstata nos homens e também um exame para olhar ali o assoalho pélvico nas mulheres e os complementares, exames como o sumário de urina. O tratamento, existe o tratamento conservador e o farmacológico. Lembrando que tem sempre que visar o tratamento conservador porque ele não tem contraindicação. É um tratamento em que você vai prezar por fazer pequenas coisas, por exemplo, diminuir a quantidade de fraldas que está usando, diminuir a quantidade que urina. O tratamento conservador, ele é baseado ali mais ou menos em atividades para fortalecer a musculatura pélvica e tem outras coisas também que ajudam.
Já o tratamento farmacológico é aquele que vai utilizar alfa-bloqueadores, por exemplo. Também tem os anticolinérgicos, como o oxibutina. Sobre a síndrome da imobilidade, é importante começar falando que antigamente acreditava-se que era um tratamento para as enfermidades, só que a partir da Segunda Guerra Mundial perceberam que os soldados que ficavam menos tempo no leito, eles se recuperavam mais rápido. Então percebeu-se aí que ficar deitado por muito tempo é como se existisse uma diferença ali gravitacional, né? E nos idosos, principalmente, porque já é um pessoal em que já tem uma tendência a ter alterações funcionais do seu corpo. Então, ficar nessa posição faz com que isso seja multiplicado, vamos dizer assim. Tanto que alguns idosos, quando ficam por algum tempo no leito, eles acabam por não conseguir mais voltar a todas as suas atividades funcionais que antes tinham. As consequências dessa imobilidade é sistêmica. Todas as partes do corpo, todos os sistemas, eles vão ser prejudicados de alguma forma. O sistema tegmentar, por exemplo, existem as úlceras, existem também as dermatites. No sistema muscular tem a atrofia muscular. No sistema articular tem a redução da amplitude dos movimentos, tem a rigidez articular. No cardiovascular tem a hipotensão postural, tem as úlceras, a trombose venosa profunda. No caso do sistema digestivo tem a anorexia. No sistema neuropsíquico tem as demências, o delírio, a depressão e por aí vai. Sobre as instituições de longa permanência, eu começo dizendo que é um direito do idoso para que aqueles que não tenham assistência da família não se sintam desassistidos. Como qualquer coisa tem seus prós e seus contras. Em alguns casos, a instituição ela não preza por dar as condições mínimas para que o idoso viva. Então, ele acaba ali, em vez de melhorar o seu quadro, piorar, porque ele acaba por não se sentir acolhido, ele, às vezes, nem a sua própria higiene é respeitada, então ele acaba por desenvolver uma infecção. Ele também perde noção de espaço, de tempo, ele desenvolve demência. Eu já vi isso acontecer. Eu visitava uma casa um lar de idosos e eu ia um mês, eu ia de 15 em 15 dias. Quando eu chegava lá, a pessoa estava bem. Quando eu ia da outra vez, ela já não reconhecia mais nada. Mas também tem um lado bom, porque alguns idosos eles optam por isso, porque tem condições também de pagar instituições que prezem por essas coisas, então eles se sentem independentes e se sentem que não são um peso para a família, porque uma pessoa que fica como cuidadora de idoso, como no caso do Alzheimer, por exemplo, ela tem uma grande tendência a ter depressão, porque é uma carga muito grande em cima da pessoa, que ela tem que abrir mão de muita coisa por aquilo. E é isso.